Curiosidades bíblicas. A Bíblia como você nunca viu. Você conhece a Bíblia? Já leu? Sabe que a Bíblia, ela não é simplesmente um livro. Ela é muito mais. Ela é um tesouro da ciência. A Bíblia fala sobre todos os assuntos. Os que ela não fala diretamente, você consegue, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir. Você consegue esmiuçar. E a Bíblia, ela é o único livro que você vai ler e não vai esgotar o conhecimento, a sabedoria. Por quê? Porque ela tem a fonte do Espírito Santo. A maior fonte. Nenhum livro mesmo evangélico consegue essa profundidade. De você ler o mesmo texto, o mesmo versículo, milhares de vezes e ele falar de forma diferente com você. Quem sabe está no dia de você começar a ler a Bíblia. E eu quero falar uma das curiosidades. Por exemplo, Jabes. Eu tenho um vídeo, procure aí, que fala só sobre Jabes. Jabes é um sujeito que aparece ali perdido em crônicas e aparentemente uma história, um homem de uma família humilde que faz uma oração e essa oração tem milhares, vamos dizer assim, de pregações baseadas nessa oração de Jabes. Um homem simples que apareceu pouquíssimo na Bíblia, mas que mudou já a vida de muitas pessoas e pode inclusive ser usado para mudar a sua. Outra curiosidade é sobre Esther, o livro de Esther. O livro de Esther é um livro que ele nunca foi, ele não fala nada sobre o nome de Deus. Você poder, se você lesse o livro de Esther fora da Bíblia, você diria que a história é muito bonita, mas sem um olhar dirigido pelo Senhor, você não veria, você diria que é uma história comum. Mas não, a ação do Espírito Santo você vai vendo, cada passo que vai acontecendo da história de Esther. Também uma moça pobre, uma moça que não tinha nada para chegar ao trono. Como foi o desfecho da história? Tudo uma ação de Deus, porém o livro não menciona o nome de Deus. É muito interessante, mesmo quando ela pede para proclamar um jejum, ela não menciona que esse jejum é para Deus. A gente sabe que é. Não sabemos por que realmente aconteceu assim. Outra curiosidade, a Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico. Hebraico e aramaico, Velho Testamento, e grego, todo o Novo Testamento. E o mais curioso de tudo, que Deus deu sabedoria para um livro escrito nessas três línguas, cheia de símbolos, para que hoje nós e qualquer parte do mundo tenha a sua própria tradução e possa entender. Eu lembro de uma história de um livro que era Em Cada Terra Uma Bandeira. Esse dia até estava procurando ele para dar uma olhadinha. Em Cada Terra Uma Bandeira diz que um missionário tinha que traduzir para o povo nativo a palavra de Deus. Só que aí quando ele quis se referir ao texto bíblico que fala que a sua vida se tornaria mais branca do que a neve, ele tinha um problema. Aqueles nativos não sabiam o que era neve. Entendeu? Eles não tinham uma televisão, não tinha uma internet na época. Hoje já não duvido mais nada que existe internet no mundo inteiro, mesmo em povos mais nativos. Mas naquela época não tinha. Não tinha nem internet para nós, que tirar para eles. E aí ele pegou e pensou e pediu uma direção de Deus e o Senhor mostrou assim que ele escrevesse mais alvo do que as garças. Então, garça ele sabia muito bem. A cor seria um entendimento facilitado. E isso é um caso à parte. A ciência já comprovou que os muros de Jericó realmente caíram quando Josué e o povo gritaram. E aí tomaram posse da cidade de Jericó. Agora eu digo uma coisa, nem que a ciência não provasse, eu já acreditava. Estava na palavra de Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Como que eu não ia acreditar? Como que eu ia achar que
aquilo ali foi invenção, alguém resolveu escrever. Não, com certeza. Aliás, diga-se de propósito, o livro de Josué não significa que foi escrito por Josué. Leva Josué porque é a história dele como líder do povo de Israel. Ficou com o nome de Josué, mas não tem nada que prove que foi Josué o próprio que escreveu. Diferente do sucessor que escreveu os 5 livros iniciais, o Pentateuco, ou a Torá também, como os judeus, o judaísmo fala. Pois é, e tudo isso aí mostra que a Bíblia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, a Bíblia, pode ver que a Bíblia a gente diz a palavra de Deus e Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Quer dizer, Jesus se funde junto com esse livro. Por isso a Bíblia não é simplesmente um livro religioso, um livro que para ficar contando boas histórias. Tem histórias maravilhosas. Eu sempre digo que para um novo convertido há textos bíblicos no Velho Testamento que não é conveniente, até que ele tenha uma maturidade para entender e possa usufruir tranquilamente desse aprendizado, entender por que aconteceu tal coisa. Tem muita coisa estranha. Se você é curioso, vá ler os livros, como o próprio Josué e Juízes. São realmente textos assim que chamam a atenção, mas por que teve que acontecer? Soberania de Deus, meu amigo, soberania. Deus sabe de todas as coisas. Então, e a Bíblia ela é capaz de transformar a tua vida. Tudo que você está precisando está ali dentro. Mas não simplesmente leia. Ou como as pessoas, tem muita gente fazendo vídeo aqui na internet que não conhece a Deus e usando a Bíblia. Por quê? Porque sabe que é uma fonte de sabedoria. Então os cidadãos pegam, fazem um vídeo, sabedoria para enriquecer segundo a Bíblia, sabedoria para dirigir os negócios, sabedoria para não sei o que e para outra coisa. E na verdade, simplesmente basta com que o importante mesmo é pegar a Bíblia e orar e pedir ao Senhor não simplesmente uma direção, mas realmente que a palavra que está ali dentro transforme-se em vida em nós. Seja como um alimento que realmente toma parte do nosso ser, do nosso sangue, das nossas células, para que ela vai mudar toda a nossa vida. Vai mudar esse campo de batalha que é a nossa mente. E através da Bíblia, pessoas serão amplamente transformadas. E quem sabe chegou o teu dia, meu amigo, de ser transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Bíblia que tem sua origem no nome de biblioteca, pela coleção de livros. A Igreja Católica tem 72, nós conservamos 66 livros. Então, independente da quantidade de livros, cada um tem o seu poder, porque sobretudo é a palavra de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus nesse dia.